Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, desde o início, a gente está vendo a questão da crise e as reações na colônia, né? Tudo isso ocorrendo no século XVII. Vimos o Estado absolutista, o esgotamento do mercantilismo, a crise e dependência de Portugal. E agora a gente vai ver o aumento do controle português e as reações, ou seja, rebeliões, né, das colônias. Então, tudo isso a gente vai ver, né, nesse desfecho, né, desse nosso assunto. A partir daí, o aumento do controle português. Então, a gente vai ver como foi, né, que o Império Português procurou superar a crise do século XVII. Como foi que eles conseguiram uma saída para isso. Então, a crise econômica portuguesa, ou seja, a diminuição do comércio ultramarinho, né? Portugal, o rei que desbravou o Atlântico no século XV e descobriu os caminhos marítimos para as Índias. Foi o primeiro país pioneiro, né, a grandes navegações marítimas. Mas se encontrava fragilizado nos meados do século XVII. Fatores da crise econômica portuguesa. Por que esses fatores? Por conta que Portugal, né, não se preparou, né, por conta da modernização e nem fortaleceu os seus períodos na crise, que ocorreu isso no século XVII. Esses fatores foram esses: a dependência do comércio de produtos vindo das colônias, ele dependia muito desses produtos para suprir sua necessidade, gastos com a importação de manufatura e de gêneros alimentícios, gastava muito para trazer esses produtos para Portugal, para a coroa. A estrutura estatal despendiosa da nobreza, a nobreza gastava muito e a partir daí eles não estavam conseguindo superar esses gastos. Gasto das guerras contra a Espanha e a Holanda. Todo mundo sabe, depois que na aula anterior eu falei a questão da dependência de Portugal, que ele começou a guerrear com esses dois países e a partir daí também teve um gasto, tanto humano como também realmente financeiro. Fim do monopólio comercial de especiarias e de escravos. O fim do monopólio comercial se deu por conta das várias fugas de escravos e também pelas leis de proibição e queda do preço de açúcar produzido no Nordeste do Brasil. A queda e o preço da queda do açúcar foi por conta da escassez de mão de obra que não tinha para fazer essa produção gerar, ou seja, aumentar. Com isso, levando Portugal à crise no século XVII. Então, Portugal ele não conseguiu, né, ele fazer realmente andar a partir do século XVII, vivendo nesses meados de crise. Com tudo isso, o que Portugal fez? Uma aliança com a Inglaterra. Foi o único jeito que ele conseguiu de saída para superar sua crise. A necessidade de Portugal adquirir recursos para a guerra e de independência e defender sua colônia na América levou ele a assinar esse tratado, ou seja, a assinatura de 3 tratados de aliança que foi chamado de amizade e paz com os ingleses, que permitia uma mediação dos britânicos nas negociações de paz com a Holanda. Esse tratado, os lusos e os britânicos assinaram esses 3 tratados chamados de amizade e paz, Aliança de Amizade e Paz, que aprofundou a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Então, Portugal começou a depender de vários fatores da Inglaterra por conta desse tratado. O primeiro foi em 1642, livre comércio entre os reinos domínios das ilhas de Portugal e Inglaterra, a abertura desse comércio. O segundo, 1654, ampliação e concessão comercial aos ingleses. Eles ampliaram a concessão, então tiveram mais acesso para fazer essa rota comercial, os ingleses. E definitivamente em 1661, aonde foi afirmado e complementado, né, e consolidado esses acordos. Então, 1661 foi o seguinte: o casamento da filha de Dom João IV, a dona Catalina de Bragança, filha de Dom João IV, rei de Portugal, né, com Carlos II, rei da Inglaterra. Com isso, o matrimônio estabeleceu um acordo diplomata, no qual os ingleses se comprometeram a defender Portugal por conta desse acordo. Então, tudo isso ocorreu em 1661, aonde, né, onde que eles se comprometeram com Portugal para se defender tanto na terra como no mar, o prêmio
era receber o dote, que era uma praça de comércio da Tange, em Marrocos, e a ilha de Borban, na Índia, e mais 2 milhões de cruzados, firmando assim o acordo de 1661. Com esses acordos, com essas alianças e tratados, né, o tratado de aliança, né, de amizade e paz ocorrendo, teve o que? Mudança na administração colonial, a América Portuguesa em 1650. Essas mudanças no estado, né, dessas terras teve realmente a criação do Conselho Ultramarinho, né, 1642, que é um órgão encarregado de ampliar e controlar a coroa sobre as colônias, né. A partir daí, esse órgão era um órgão com produtos que antes era comercializado livremente pelos colonos, começou a ser, que era o tabaco, passou a ser monopolizado pela coroa. Criação da Companhia Geral do Comércio do Brasil, 1649, e da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, 1682, um órgão que garantia o monopólio português do comércio de diversos produtos. A partir daí, ela é encarregada de fornecer para a região, com exclusividade, escravos africanos, trigo, bacalhau e vinho. Fundação da Colônia do Sacramento, 1680. Essa fundação da colônia do Sacramento, atual Uruguai, com o objetivo de facilitar o acesso à prata da América Espanhola, transferiu o controle para câmaras municipais, para um juiz de fora indicado pelo rei. A organização de expedições para descobrir metais e pedras preciosas na colônia. Tudo isso ocorreu dentro dessas mudanças administrativas na colônia. A partir daí, surgindo o quê? A insatisfação, rebeliões na colônia. Essas rebeliões na colônia foi uma reação da colônia, foi as reformas realizadas pela coroa portuguesa, visando garantir o monopólio e os lucros com o comércio colonial, que estava afetando diretamente a vida dos colonos na América. A política mercantilista não gerava conflito apenas entre as potências europeias. Ela também passou a se chocar com os interesses das elites coloniais. O descontentamento com o exclusivo monopólio, somado aos conflitos de interesse entre a elite coloniais, e explodiu com várias revoltas na colônia, que foi a questão da reação colonial. Essa reação colonial que eu acabei de falar para vocês foi essas revoltas que ocorreu. A revolta de Beckman, a guerra dos mascates, a revolta do Manita. Então, a revolta de Beckman ocorreu em 1684 a 1685. Né? A partir daí, a revolta explodiu em 1684, liderada pelos irmãos e senhores de engenho, Manuel e Tomás de Beckman, que foram os participantes dessa revolta. A motivação deles é falta de mão de obra no Maranhão e proibição de escravização dos indígenas, que era proibido escravizar indígena. Resultado dessa revolta, o movimento foi sufocado pelas forças da coroa. Manuel Beckman e Jorge Sampaio foram executados e os demais participantes foram presos e condenados ao degredo. A Guerra dos Mascates, 1710 a 1711, participantes, comerciantes do Recife, Mascates, e senhores do Engenho de Olinda. Essa elevação de Recife e a categoria da vila que gerou a revolta dos senhores em Olinda. Resultado dessa revolta foi o seguinte: com o apoio das tropas da coroa, os Mascates venceram. Recife se tornou a sede da capitania de Pernambuco em 1711. Revolta do Maneta, 1711. Participantes populares de Salvador, sob a liderança do comerciante João Figueiredo da Costa, conhecido como Maneta. Motivação dessa revolta, gente, foi o aumento dos impostos na colônia para compensar o pagamento feito por Portugal aos franceses para que este não atacasse o Rio de Janeiro. Então, a colônia servia para isso, retirada de dinheiro para suprir, né, um acordo feito, né, de Portugal com os franceses. Só que essa revolta teve o seguinte, o resultado dela, suspensão temporária dos tributos, que eram os impostos pagos à coroa,
As principais lideranças, porém, foram punidas com açoite e confisco dos bens. Tudo isso ocorreu na reação da colônia. A partir daí, gerando, né, esse grande conflito, a Guerra dos Mascate, a Revolta de Maneta, a Revolta do Beck, surgiu também os quilombos e a resistência escrava. Os quilombos no Brasil no século XVII ao século XIX. Não foram apenas as elites que promoveram revoltas, trabalhadores escravizados também desenvolveram meios de se rebelar. Os quilombos eram o que? Aldeias formadas principalmente por escravos fugitivos, aonde esses moradores procuravam viver de acordo com a forma de organização política e as suas tradições culturais trazidas da África. Essas comunidades foram criadas em diferentes momentos da história colonial e imperial do Brasil, ou seja, na América Portuguesa, que se espalhava por todo o território. Foi uma estratégia de resistência coletiva que se transformou no maior símbolo de luta contra a escravidão, quilombos. Resistência escrava. A partir daí, esses quilombos, né, eram aldeias, como falei, que formadas principalmente por escravos fugitivos, aonde procuravam viver de acordo com as suas formas de organização política e tradições culturais trazidas da África. A partir daí, essas comunidades foram criadas em diferentes momentos da história colonial do Império do Brasil ou da América Portuguesa falada. Tudo isso foi resultado, né, dessas rebeliões na colônia. A partir daí, de acordo com as revoltas que a gente vimos agora, Beckman, a revolta do Mascate, a revolta do Maneta, gerou também, né, os quilombos e a resistência escrava, que onde os trabalhadores escravizados se rebelaram contra realmente essas mudanças administrativas colonial. Quilombo dos Palmares, mais conhecida, né? A disputa pela região Nordeste durante as invasões holandesas facilitou a fuga de muitos escravos das propriedades açucareiras, gente, levando provavelmente eles a unir a integrantes de quilombos menores e que fundaram assim o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, aonde os palmarinos cultivavam, né, e pescavam, criavam animais e faziam comércio com populações indígenas, trocavam produtos e conhecimentos técnicos. Por volta de 1650, Palmares reuniu cerca de 15 mil pessoas entre escravos libertos, indígenas e brancos foragidos, distribuídos em mocambos. A partir desse momento, após a expulsão dos holandeses, o governo português se empenhou em destruir o Palmares, enviando expedições militares que eram os bandeirantes, liderados por esses bandeirantes. Resistência quilomba se prolongou por 20 anos. Em 1694, Palmares finalmente foi destruído. No ano seguinte, seu último líder, Zumbi do Palmares, foi derrotado. Quilombos do Palmares. A partir daí, a gente vai entender como foi esse percurso, né, da proporção do Brasil colonial. Brasil colonial ou América Portuguesa falado, a resistência, os desfechos, as revoltas ocorridas no Brasil por conta das mudanças administrativas colonial, por conta das alianças, né, que o Portugal teve que fazer para suprir a sua necessidade, a sua crise no século XVII. Até a próxima. Fique com Deus, fica com essa grande palavra viver.